Cruz no segundo tempo, até deu um sufoquinho ali, colocou um calorzinho no jogo, mas acabou 0-0. Mais uma vez o Palmeiras não ganha do Flamengo em São Paulo. Eu entendo o Tite, porque também não é fácil não ter o campeonato pra caramba aí, o jogo Flamengo e Palmeiras. Lívia, seu teaserzinho, tá toda de vermelho, toda de Flamengo, toda de Vitória, toda de Marilyn Monroe. Internacional, ótima noite pra você. Internacional não é esse vermelho. Esse vermelho é menos pro Internacional. Uma ótima noite pra você, Neto, pra todo mundo aqui na nossa mesa, pra você de casa. Neto, só deixar bem claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do quê? O jogo de hoje foi horroroso, mas o Corinthians continua jogando muito mal, tá? A gente esperava mais o jogo hoje de Palmeiras e Flamengo. Eu sei que tem que poupar jogadores, mas eu acho que você tem que pensar muito em que jogo você vai poupar. No adversário direto, que é o Palmeiras, como você bem pontuou, as duas equipes que brigam por tudo no ano, você poupar De La Cruz e Pedro, eu acho que não é uma das escolhas mais sábias do Tite. O Salve Espírito Amonso Sagrado teve na Record fazendo o Campeonato Paulista, que por sinal você faz aqui no Paineiras um trabalho maravilhoso em relação à doação que a gente foi jogar lá. Parabéns pra você, Salve, que por sinal é um dos melhores comentaristas que tem, junto com o Godoy pra mim. Eu respeito demais o Godoy, aprendo demais com o Godoy. A gente a gente vai discutir algumas coisas de arbitragem, mas eu acho que a arbitragem, o VAR, precisa se conciliar de uma maneira mais forte, né? Acho que o VAR toma porrada, depois o árbitro toma porrada. Eu acho que tem que se pensar de uma maneira mais unificada em relação a eles, para que possa errar menos, né? E saber da importância que é a arbitragem e não o VAR. Porque o VAR é importante, mas ele só é são 4 situações que o VAR pode influenciar no resultado. Tanto para o bem, quanto para o mal, quanto o erro. Mas quem manda é a arbitragem. Você não vê que em determinados momentos os árbitros estão esperando muito uma muleta que é o VAR? Você, como árbitro que foi bom e bom comentarista, o rei de Tuiuti? Ô Neto, concordo com você. Obrigado pelo Rei do Tuiuti, obrigado pelo evento que você foi lá no Paineiras, ajudou muito a arrecadar. Mas é isso, Neto, o que precisa? O árbitro de campo apitar o jogo e não transferir a responsabilidade. O VAR é necessário, mas o VAR é necessário só em situações pontuais. Agora o jogo de hoje, hein, Neto? Não entregou nada do que a gente estava esperando, nada. Nada. A gente vai comentar agora, vamos colocar para você que está ligado aqui na Apito Final. Muito obrigado a todo mundo que está ligado junto com a gente. Tem os melhores ou os piores momentos do jogo, o que não importa também. Apesar dessas duas equipes serem as equipes... Eu acho ridículo isso, o estádio tão bonito com o Allianz Parque, né? Teve o show do Belo lá. Bom, às vezes é bom você ser corno, às vezes, porque aí você faz umas músicas boas, né? Aí você chora, tem aquelas coisas todas, mas o Belo é um monstro. A verdade é o seguinte, pelo esse resultado de 0-0, talvez quem fique mais contente, Marília Ruiz, Lívia e também Salve, é o Bragantino, o Atlético que ganhou, né? Qual a visão desse jogo e esses melhores momentos em relação ao jogo? E que, por sinal do Flamengo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador. Concordo. No primeiro tempo, acho que ele era o jogador mais agudo, mais diferente. Foi um jogo em que as defesas foram, né, um jogo truncado, era falta, cartão, falta, cartão, falta no primeiro tempo. E se teve uma nota dissuante no primeiro tempo, essa nota foi o Bruno Henrique e não foi o Ender que jogava em casa. No segundo tempo, eu já acho que o Fabrício Bruno se destacou mais no Flamengo. Acho que ambos os times, né? Todo mundo fala que o campeonato de pontos corridos, que 800 e 1000 rodadas, todos os jogos valem 3 pontos. Mas é muito cedo realmente no campeonato a gente vê um jogo que a gente vai considerar uma das finais do campeonato. Acho que o Flamengo, como já tinha avisado anteriormente, para não frustrar os torcedores, entra em campo com muito menos daquilo que ele poderia oferecer. No meio de semana não teve o Arrascaeta, hoje teve o Arrascaeta, mas não teve o De La Cruz. Mas a formação tática sem o De La Cruz ainda peca. O Alan não entrou tão bem hoje como já tinha entrado em outras partidas. Taticamente foi bem, mas do ponto de vista plástico, que é o que espera acho que essa foi a grande chance. A cabeçada do Murilo foi assim, excepcional. Foi, acho que na bola parada o Palmeiras tinha algum brilhareco no primeiro tempo e o Flamengo... Algum quê? Brilhareco. O Flamengo tinha tentativas de jogar. O Palmeiras tinha faltas alternadas no Arrascaeta, assim que ele pegava na bola tinha falta. E aí a criatividade do Flamengo não apareceu. Um pouquinho com o Bruno Henrique. No segundo tempo, quando jogadores um pouco mais cansados e uma outra formação tática com as mudanças, o Flamengo chegou até mais. O Pedro teve uma chance, mas
deu um passo a mais e perdeu a bola. Eu acho que o empate foi justo, porque nenhum dos dois goleiros fez muita coisa, a não ser o Everton empurrar o Bruno Henrique e o Bruno Henrique encurtar o Everton no final do primeiro tempo. O Everton foi em cima do Bruno Henrique, já tinha um lance antes, uma cotovelada do coisa, mas isso aí é coisa de... E o árbitro já tinha avisado que ia acabar o jogo naquele momento. Já ia pedir a bola, ele pedindo a bola para acabar o primeiro tempo. Dá nem para ter polêmica nesse Não, mas nem tem mesmo, a verdade ele tem que falar a verdade. Em relação ao Flamengo do Tite, que você disse que em relação a ele deixar o De La Cruz, deixar esses jogadores... o que você pensa em relação a isso? E outra coisa, terceira rodada também, eu acho que o cara que faz a tabela, o cara é tão sem noção que um jogo como esse tem que ser na 12ª, 13ª rodada, não da terceira rodada, que eu acho absurdo. Eu acho que eles nem veem isso aí, falar a verdade. O que pensar do Flamengo, até em relação ao Tite poupando, mas ao mesmo tempo brigando pelo título, e é um time que é muito equilibrado, esse time do Flamengo. Sim, eu acho que quem fez a tabela pensou talvez no segundo turno, no final do campeonato, não no início do campeonato, né? Lá na reta final você tem um Flamengo e Palmeiras, quem sabe, brigando pelo título, faltando 3 rodadas para acabar, pode ser aí o Não, mas grande... vai ser na terceira rodada do retorno, não vai ser faltando 3. Verdade, né? Igual. 22ª rodada de 38. É verdade, eu confundi aqui, ou seja, é burro igual. Eu fui tonta, me confundi aqui. É um pecado quando a gente fala, Neto, assim... Eu erro todo dia. Eu inverti, eu converti, erramos todos. É um pecado quando você fala assim, o Tite poupou, não pode poupar, quando ele tem um elenco riquíssimo como ele tem, né? Você reclamar que não colocou o De La Cruz, mas tem ele colocou... Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de jogar. Mas ele colocou a Arrascaeta, né? Tem uns caras ricos que às vezes não gostam de trabalhar. Opa, tem. Às vezes seria melhor colocar uns pobres no campo, os caras que correm mais em determinados momentos, tem que entender, não sei. Tem hora, mas assim, é difícil você reclamar, né? Não teve De La Cruz, mas teve a Arrascaeta. Mas é porque com o De La Cruz tem funcionado. E se tem funcionado, eu acho que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, eu acho que vale você arriscar um pouco mais. E aí você pensar em inverter no jogo de Libertadores. É confronto direto. Eu acho que o Tite peca um pouco nisso. Quando entra o Pedro não é um cara que leva bem, aceita bem esses chutões que o Flamengo ficou tentando dar para a bola chegar lá na frente. Mas é um jogadorzaço. Não, o Pedro mas só que a forma que a bola tentava chegar nele na base do chutão, né? Tu acho que não é a bola, não é a característica do Pedro. Eu até entendo no jogo como esse, é um jogo mais difícil dos dois times que marcam muito pelos dois treinadores. Deixa eu só chamar a Gabi. Vamos lá. Eu já falo com o Salve aqui, que por sinal, a Gabi, vamos lá, amiga de Márcios Reis, menino que ontem fez reportagem na Rádio Craque Neto, estudou com você na Casper Libero. E aí, Gabi fez uma entrevista muito bonita com o Flávio Lopes, né? Ele que precisa engordar, né? Que coisa. Como é dura a vida, hein? Uns caras que precisam engordar e tem muita gente que quer emagrecer. Aí você deu, não sei o que você deu pra ele, paçoquinha, não sei o que você deu, rapadura. Eu não sei o que foi que você deu lá, mas eu tava vendo. Ô, Gabi, o Flávio Lopes tá muito braguinho hoje, não jogou muito não, hein, Gabi? O senhor anda acompanhando a minha vida, viu, craque? Para você, uma ótima tarde, noite, para todos que estão ligados com a gente no apito final. Pois é, o Flávio Lopes, apesar de ter ganhado uns quilinhos a mais, não pôde fazer muito nessa partida. Peraí que eu tô me ouvindo, vou me confundir. Boa, agora sim. Tô aqui na zona mista, aguardando os jogadores do Palmeiras para falar desse duelo de um 0-0, que se justifica não apenas por essa marcação que vocês vinham falando, mas também por uma arbitragem um tanto quanto complicada, que deixou o jogo muito truncado. E eu já esperava isso, viu? Isso porque o dono do apito foi quem apitou, né, Inter e Bahia nas rodadas anteriores e aplicou 9 cartões. Então já esperava um jogo bastante truncado, atrapalhou bastante o desenvolvimento da partida e daqui a pouco os jogadores do Palmeiras passam por aqui pra gente ouvi-los sobre esse resultado, sobre esse 0-0, polêmicas da partida. Tô por aqui ligadinha com vocês a qualquer instante, mais informações e a palavra dos jogadores do Verdão aqui no apito final. Craque. Gabi, você que tá aí no estádio, aí não fica muito feio esse tapume, todas essas coisas em relação ao Allianz Parque, e também vi pela televisão, não sei se o Sálvio, a Lívia e a Marília também, a parte do campo onde o Palmeiras atacou no primeiro tempo, no segundo, está muito mais verde, né? Muito mais bonito, muito mais saudável, dizendo assim, né? Há uma diferença enorme do gramado, daquilo que não foi trocado, que foi colocado aí, as paradas que todo mundo sabe aí. Você viu esse distanciamento do torcedor? Não tem nada a ver isso no jogo de hoje em relação à torcida do Palmeiras, Gabi?
Olha, craque, na verdade, do ponto de vista, não sei se você está se referindo não apenas ao gramado, mas também ao posicionamento da torcida, né? Já que por causa dos shows há uma parte da Arena Alviverde que está bloqueada, ali não pode haver torcedores. E aí, com isso, os torcedores organizados ficam um pouco mais centralizados no campo. Eu achei que isso lembrou muito as épocas de Parque Antártica, melhorou bastante o clima ali no estádio, da torcida. Achei que há muito tempo eu não via uma torcida gritando tanto assim no estádio do Palmeiras como aconteceu hoje. Achei um comportamento interessante da torcida do Palmeiras. E em relação ao gramado, de fato, essa polêmica continua porque é uma reforma parcial, então dá sim para perceber algumas mudanças, algumas diferenças ali no campo de jogo. Para todo mundo que está ligado aqui na apito final, comigo, com a Marília Ruiz, com a Lívia Nepomuceno, com o Salve Espíndola também, com a Gabi, o Stefano, me parece que o Flamengo não vai dar entrevista coletiva, só o Tite. Os jogadores não. Gente, vocês estão de sacanagem. Verdade. Mas que coisa mais ridícula. Que Isso coisa... porque tá cheio de polêmica hoje, né, Não, Neto? não é nem muito por isso, mas eu eu acho assim, quando o jogador ele se sujeita a não dar entrevista, a não conversar com o público, a não conversar com as pessoas, então vocês merecem tomar cacete, meu irmão. Vocês merecem tomar pau. Vocês não podem, a gente não pode aliviar para quem é covarde de não dar entrevista depois do jogo. Vocês, para mim, são jogadores covardes. Isso que é. O Palmeiras passa todo mundo na zona mista, Gabi. Guimarães, Bueno. Gabi Guimarães, Bueno. Ainda não sou Bueno e não serei, porque Vinícius Bueno também é Guimarães, então manteremos Guimarães português no nosso nome. Mas não, geralmente passam 2 jogadores do Palmeiras, a gente ainda não sabe quais vão ser esses atletas, mas não são todos que passam por aqui não. Geralmente a assessoria escolhe 2 atletas que são os que vão falar com a imprensa. Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta com a Gabi, com o Stefano também. Ô Sálvio, esse gramado é um gramado... Desculpa, gente, o Palmeiras tem tanto dinheiro, a titia Leila vai dar entrevista no Roda Viva amanhã, quando ela der entrevista pro Globo Esporte, e que por sinal todo mundo do Roda Viva tem 3 do Globo Esporte lá, né? Uma coisa impressionante. Ela tinha que trabalhar no Globo, na Globo, a Rede Globo, né? Porque eu sei que ela deu entrevista pro Globo Esporte, vai 3 jornalistas do Globo Esporte. Pô, então faz entrevista do Roda Viva lá, aqui na Berrine. Faz aqui na Berrine, faz lá na Rede Globo, faz naquela ponte que os caras fizeram. Tem uma ponte que fizeram que não serve pra porra nenhuma. Né? Serve pra porra nenhuma, essa ponte aí. Serve pra nada. Serve pra você ver umas fitas lá, parece que é umas fitas de estilingue lá, pra você pegar aquele estilingue e pegar aquelas pombas e pau! Não pode matar pomba. Pronto, eu vou ser processado pelos caras das pombas, né? Que por sinal, eu adoro pomba, diga-se de passagem. Ô Sálvio, deixa eu contar uma coisa pra você. Em relação ao gramado, isso influencia na parte técnica dos jogadores, você que está lá, nós que estamos aqui, eu, Marília, Lívia, e um gramado feio, horrível. O certo tinha que ter tirado tudo, colocado tudo novo, aí colocaram cortiça, né? Essas cortiças. Para mim, cortiça é muito melhor que cortiça, diga-se de passagem. E também dos lances que você viu, tem algum lance que te levou aqui, alguma coisa em relação ao jogo? Salve o Espírito, monstro sagrado! Ô Neto, vamos lá, né? Dá pra gente dizer o seguinte, quanto à gramada, é lógico que isso atrapalha demais o jogo. Um mutirão que foi feito para preparar o jogo, o estádio, o Allianz para hoje, é desnecessário isso. O Allianz tem que ser um estádio para jogo de futebol e não para show e de vez em quando faz jogo. Isso é claro, é lógico que atrapalha. E vou dizer uma coisa, cheguei perto de você aqui, ó. Tá vendo isso aí? Dá para parar para mim isso aí, ó? Esse tapume verde aí? Não, o tapume todo verde, fazendo um favor. Quem que tá aí comigo aí? É um pouco antes, né? Pode parar antes. O Sidão, para pra mim. O Sidão, você tá trabalhando demais, Sidão. Dono da bola aqui. Tudo bem com a esposa, Sidão? Foi mandado embora? O que aconteceu? Volta um pouquinho mais. Pode voltar. Parou aí. Eu pergunto você, como jogador de futebol. Isso que eu ia perguntar. Você vai chutar a bola de frente pro gol. Cara. Olha o que você tá vendo na sua frente. Quando você joga futebol, você não tem aquilo ali. Quando você apita, quando você bandeira, dá uma olhada que coisa mais ridícula isso. E tô falando eu que joguei bola, irmão. E atrapalha, né? Quem apita e quem bandeira também atrapalha. Isso. Porque você não tem amplitude, você não tem visão. Você não tem visão, não tá aberto. Não tá nada, exato. Eu queria que você explicasse como árbitro, depois eu explico como ex-jogador, e a Lívia e também a Marília sobre isso. É ridículo para um time como o Palmeiras, para um time como o Flamengo, para o Campeonato Brasileiro que tem dinheiro para dar com pau, para a imprensa, para todo mundo. Isso é ridículo. Deveria ter jogado na Arena Barueri.
Não ter jogador aí, porque isso atrapalha todo mundo. Um cara que vai bater falta, ou o goleiro, ou o árbitro que veio pra cima, ou o cara que vai bater escanteio, ou a bola que veio do lado direito, ou também o bandeira. O que você pensa sobre isso? Atrapalha demais, Neto. Assim, Olha que ridículo. Árbitro de futebol não olha focado só na jogada, ele olha amplamente. O que vai acontecer lá, para onde vai a bola. Não vou dar desculpa que o árbitro pode errar por conta disso, mas isso atrapalha assim na visão. No jogo, Neto, você me perguntou, vamos lá, o gol muito bem anulado, o gol do Palmeiras foi bem anulado, em campo, não precisou de VAR. Achei legal pra caramba, o Gerson, quando ele cai ali naquela disputa com o Aníbal Moreno, ele avisa, o árbitro tá bem posicionado, e o Gerson levanta para jogar. Isso ajuda a arbitragem também. Deixa eu te perguntar uma Agora, a Gabi mandou bem ali. A Gabi mandou bem. O árbitro foi muito mal. Que bom. Interferiu no resultado. Prejudicou o lance polêmico, não. Mas o árbitro que entrou em campo assim, eu tô com medo desse jogo. Isso. Vou parar onde eu puder. Eu não vou deixar. Bolinha assim, não tá parada. E o árbitro sabe fazer isso. Ah, não pode. Árbitro FIFA não pode fazer isso. Deixa eu te Quem perguntar. pode fazer isso é árbitro iniciante, Neto. Deixa eu te perguntar uma coisa, depois pra Lívia e também pra quisesse, Marília, né? ó. Depois, se você puder parar, a bola que fica no escanteio, quando eu jogava, a bola tinha que ficar dentro da circunferência. Era outra época, né? Outra época. No século passado, né, Isso, Neto? faz muito tempo. Eu tenho cabelo branco. Agora ela pode ficar fora, mas ela tem que ficar um centímetro dentro da risca, é isso? Qualquer contato com a linha, e como ela é oval, né? Certo, Você conhece ela, lógico. ela é gorda. Como ela é oval, a angulação tendo contato ali com a linha, Acabou. segue, pode começar. Na marca da cal também. Também. Na marca da cal tranquilo. também. Colocou em contato com a linha, segue o jogo. Não Não pode colocar fora. Para explicar para vocês tudo sobre isso. Em relação a esse lance agora aí, aonde já tinha um entreveiro que foi no primeiro tempo, que a bola saiu, o Fernando Henrique foi meio... Fernando Henrique, Bruno Henrique. E por sinal, que saudade do Fernando Henrique Cardoso. É, muita saudade. E aí, a hora que dá uma cotovelada, depois esse entendimento não tem nada a ver nessa hora. Não tem nada a ver, mas é importante, Mas pode- né? Você viu o pênalti que o Léo Pereira cometeu na semana Vi. passada? Foi querer proteger o Contra a Rossi. Goianiense. Quando foi querer proteger o Rossi, empurrou. É pênalti, não tem conversa. Que a bola estava em jogo. O Everton tem que tomar esse cuidado, porque ele tá com a bola tá em jogo. E ele Certo. olha o Bruno Henrique Ele e vai vai no pra Bruno cima do Bruno Então, Henrique. isso que eu ia te perguntar, porque a bola tá em jogo. Mesmo a bola estando com ele, ela tá em jogo. Se ele foi... Diferente de um pênalti, diferente do escanteio que vai ser cobrado, que não foi que Que a bola tá parada. a bola tá parada, não tá em jogo, parada. não tem pênalti. Você pode expulsar, certo? Só cartão vermelho. Você aprendeu bem com o Godoy, né? Não, eu comecei a ler as regras, eu não sabia disso. Só cartão vermelho. Mas certo? exatamente, com a bola parada, só questão disciplinar. Cartão amarelo, cartão vermelho. Com a bola em jogo, Naquele pode marcar lance o que ele pênalti. foi com o Bruno Henrique, se bola tá em ele empurra, a bola em jogo, pum. É que o árbitro deu 2 minutos de acréscimo. Tá. Ele nem ia deixar cobrar o escanteio, Certo. porque já tinha dado os dois. Certo. Quando cobra o escanteio que o Everton vem pegar a bola, Tá. ele pede a bola para acabar o jogo. Isso. Aí, então, ele já está encerrando o jogo. não vai- ia inventar de não marcar vai um crer- pênalti. Isso. Mas os goleiros têm que tomar cuidado quando tá com a bola na Mas mão. não pode correr esse risco bobo, né? Não pode, Não. Marília. Olívia, o que pensar em relação a um jogo truncado e também qual que é a sua opinião sobre esse tapume, essas coisas? Ó, em relação ao show do Soweto, eu amo o Soweto porque eu tive Eu queria também. a possibilidade de, em 2009, ir com o Band na África do Sul, fiquei 70 dias, depois fiquei em 2010, mais 40 dias, fiquei 120 conhecer Soweto. Para quem não sabe, o Soweto é um bairro onde o Mandela pôde realmente fazer tudo aquilo que tinha que fazer para que o povo da África do Sul e principalmente de Joanesburgo poder sobreviver. Então aí veio o Soweto, né? E espero que o Denilson também, o Belo, possa ter se acertado, que as duas pessoas aí que sejam felizes. E o Soweto e o Belo mostrou aí no Allianz Parque a força dele, né, meu irmão? Pô, mais de 30 mil pessoas, foi maravilhoso. O Belo, que é um cara incrível. Só cuidado com o personal trainer. O Soweto cuidado, marcou uma vamos lá aí geração, do né? tapume aí, vamos lá Não então. é? Pois é, Inédito, né, hein? Neto? Soweto marcou uma geração, foi bom demais, o show tava lindo, mas eu acho que é o seguinte, o Allianz Parque, que é um estádio belíssimo, é uma linda arena, super moderna, tá cada vez mais claro que não é o estádio para o Palmeiras. Em diversos momentos importantes do Palmeiras, jogos decisivos, ou o Palmeiras teve que jogar fora de casa, ou tem que jogar sem boa parte da sua torcida, que o Abel tanto pede, a torcida que canta, Quantas que vibra, a pessoas- torcida que quantas enche pessoas o tem isso aí? estádio. Vocês Ai, não sabem? vi o- Quantas o pessoas foi o público. Antimania? Hoje? 22 mil, acho Cabe que 42, né? Faltou 18. pouquíssimo. Salvo Então, assim, engano, o que eu vi, Lívia, aqui ali
impede 10 mil pessoas. Isso. Então, vai ficando cada vez mais claro que o estádio não é para o Palmeiras. O Palmeiras utiliza quando não tem show. E aí, quando utiliza, perde a arquibancada, o estádio... E parece que tem mais shows a partir desse ano, né? O gramado pra que caramba. o Abel tanto pediu para mudar, e com razão, o gramado estava prejudicando não só os adversários, mas já o time dele, né? Muda e não vai ter uma vida muito longa com a quantidade de shows. Acho que perde muito o Abel e o Palmeiras têm muito a reclamar sobre essa situação. Agora, sobre o jogo, Neto, falando Não, sobre esse tapume que eu te perguntei. Então, é feio, é ruim pra tudo. Não, tô falando de... tá vendo o jogador chutando a bola então, ali? É ruim pro espetáculo. Em campo, eu acho que deve ser desconfortável. Ele podia ter feito o gol se ele fosse o tapume. Ué, eu sei, ué. Aí eu já Quem não que sei, me prova? mas foi um gol que ninguém ele me prova nada, ué. Foi um gol que ele perdeu. É feio para o espetáculo, é ruim para o Palmeiras, que poderia ter a sua torcida em maior número dentro do estádio, apoiando e pressionando o adversário. E eu vou bater nessa tecla. O estádio é cada vez menos do Palmeiras. E aí precisa se reclamar, precisam rever esse contrato, porque o Palmeiras vai ter que jogar muitos jogos ainda fora de casa. Sobre o jogo... Não, esquece, Neto, o contrato esquece. Não, eu tenho o contrato em casa, o Beluso... Quando ele fez o contrato, eu tenho um contrato da Débora Torres na minha casa. E eu li o contrato todo. A verdade, esquece. Os shows que vão ter, não tem condição, já tem um problema já dos dois, da Débora Torres com o Palmeiras. São 29 mil pessoas hoje. 29 mil. Então faltou são 16 mil. Faltou mais 10 mil. Então, não, 16, né? 45 16 mil. é muita coisa. São 45? Sobre o jogo, Neto, a gente fica na expectativa, né? Ainda mais agora... Você não falou do jogo ainda? Não, falei rapidinho. Eu não deixei você falar do jogo ainda? Então fala. Não. Principalmente o primeiro tempo, acho que foi o antijogo, né? Quando você pensa... a gente tá virando assunto todo domingo, né? Até te amo. Não, pode É quando falar você que você pensa em 20 faltas no primeiro tempo, das duas equipes que pareciam estar com medo de perder, muita pobreza, faltou criatividade, faltou disposição de vencer quando se espera de dois elencos tão ricos. Mas 20 faltas e 6 cartões só no primeiro tempo é muita coisa. Mas eu entendo o Palmeiras. Palmeiras, eu também gosto. Eu gosto. Eu acho que eu acho o jogo tem que ter taticamente muito interessante. Vocês estão acostumados a assistir jogo ruim assim, eu gosto de jogo tático. Gosto. Até porque o Palmeiras nunca foi campeão do mundo, o Corinthians já foi, o Flamengo também já, o Palmeiras não foi. É que, por sinal, o Corinthians é bi do mundo. Em relação ao jogo do tapume, do campo ruim, do terceiro jogo ter os dois melhores times, o que pensar no Tite, que é um cara que faz o time dele com equilíbrio, que é uma coisa impressionante como o Tite consegue. E o Abel não conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar do jeito que a gente está acostumado a ver o Palmeiras sair, velocidade, sair para dentro, sair. E eu acho que o Tite estudou mais o Palmeiras do que o Abel o Flamengo. A verdade é assim, né, Neto? O Tite chega a 22 jogos de invencibilidade. O último jogo que o Flamengo perdeu na mão dele foi... 22? 22. O último jogo que o Flamengo perdeu com ele foi o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu para o São Paulo aqui no Morumbi. O Tite sempre foi pragmático, surpreende um total de 0 pessoa. E ele veio para o Allianz Parque hoje para manter não só esse tabu que a torcida do Flamengo gosta, de não perder para o Palmeiras aqui desde 2017, como para se manter vivo num campeonato que até o final de maio tem jogo para todo mundo que está em 3 competições, quarta e domingo, ganhando ou perdendo, vai ter que jogar até o dia 2 de junho. E um ponto para os dois sem é bom, parar. viu? O importante é um pontinho, né? Eu acho que assim, ele arrisca a estreia do Carlinhos, mas ao mesmo tempo ele tem a volta do Arrascaeta. Acho que o Flamengo não é com todo respeito, o Carlinhos não é para jogar do Flamengo. Mas ele perdeu o Gabigol, né? Tudo bem, mas não é para ser o Carlinhos, o cara que o Flamengo vai contratar. Ai, se fosse o Corinthians que tivesse contratado o Carlinhos de novo. Que pode ser, mas acho até que era mais jogo pro Lohan, né? Que até jogou um pouquinho em Libertadores e foi bem. O Abel, o Palmeiras é um time muito forte, é um time pragmático, é um time do qual a gente pensa que a memória muscular do time vai fazer o time ser competitivo em todas as competições, mas é verdade que nesta temporada o Palmeiras tem um jogo espetacular, que é o jogo contra a Ponte Preta. E a gente não viu o Palmeiras, nem o Endrick no Palmeiras esse ano, tirando o jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, fazer tudo aquilo que a gente espera. O Flamengo, de partida, parece ser um time com mais possibilidades que o Palmeiras. Os dois times jogam no meio da semana na altitude. O Palmeiras vai ao Equador jogar com a LDU pela Libertadores e o Flamengo vai jogar lá no céu contra o Bolívar. E o Bolívar é um time que pode tirar do Flamengo a primeira colocação na Libertadores, porque ganhou o primeiro jogo fora de casa do Palestino. Então, e foi bem o ano passado na Libertadores. Foi bem o ano passado, com o Palmeiras, o grupo do Palmeiras. Perdeu a primeira colocação no último jogo. A questão é que o Bolívar agora já fez 3 pontos fora. Então, na teoria, o Bolívar pensa que ele tem 12. Então, o Flamengo não pode deixar o Bolívar abrir agora, porque depois fica mais difícil, até que vai jogar com o Palestino fora de casa. Classificar-se vai. Agora, a questão do primeiro lugar do grupo, que é tão importante, né, por mando até a semifinal, a final é na Argentina, é importante para os dois. Mas acho que hoje
talvez se o Tite tivesse sido um tiquinho ousado, não é muito que não dá para pedir, é humanamente impossível para o Tite ser super ousado, mas se ele tivesse sido um tantinho ousado no primeiro tempo, já que ele pôs o Pedro no segundo, talvez ele pudesse ter saído com a vitória. Mas eu acho que o 0x0 é bom para ele também. Deixa eu só... Vamos colocar a Gabi, só um teaserzinho, só uma Gabi, bota a Gabi de novo lá. Bota a Gabi de novo. A gente vai ter informação aqui, Gabi, Lívia, Sálvio. A Marília fez uma entrevista